Aí eu falei assim, ok, eis-me aqui e eu só vou parar a hora que Deus fala para mim, Dani, chega, já deu tudo certo, você chegou onde era para chegar. A gente precisa fazer um resgate, seja emocional, seja de identidade. Então isso me faz assim ter muita vontade de falar para elas assim, senta aqui, me conta teu sonho. Entre uma xícara e outra, todo mundo tem uma história para contar. Eu me chamo Cauana. Meu nome é Roberta e hoje vou apresentar a nossa convidada para vocês. Seus olhos ensinaram os meus a ver beleza nas imperfeições. E foi na Divina Argila que tive meu primeiro contato com a cerâmica. Descobri que as minhas mãos, que sempre pensei serem inabilidosas, na verdade, também eram capazes de construir a partir do barro. É com esse mesmo afeto e delicadeza que ela transborda essa arte para outras mulheres no projeto Mãos que Criam e Transformam. Assim como a argila também tem se permitido ser moldada ao longo do caminho. E entre uma xícara e outra, segue aprendendo que para ir mais longe e viver uma história com propósito, é preciso prestar atenção em quem está perto. Seja bem-vinda, Dani, é uma alegria ter você aqui conosco na segunda temporada, em um mês tão especial que é o mês das mulheres. Dani, a gente está muito feliz, né, com você aqui nessa nossa temporada, né, que a gente está contando histórias de pessoas que têm um projeto social, com esse projeto que você tem com as mulheres, né, e a gente queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, da Divina Argila e como que iniciou essa vontade e esse projeto social. Ai, meninas, eu que agradeço do fundo do meu coração e eu fico muito honrada quando eu tenho esse tipo de convite para esse bate-papo, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para isso, né? Para a gente inspirar outras pessoas, para a gente ser inspirada também, né? Para a gente ser moldada. E eu fico muito feliz assim que a história da Divina Argila e a história do projeto, elas têm esse carinho, né? Vindo da Roberta, vindo de você também agora, né? Mas a Roberta que foi lá na Divina Argila, né? Teve esse momento que eu falo assim, que a casa da Divina Argila, ela traz esses momentos muito especiais, esses momentos de contemplação, quando a gente pega, né, na argila, traz essas experiências, eu digo assim, da gente se reconectar, né? Porque eu falo sempre assim, que a gente vive num mundo tão cheio de correria, né? Essa parece que é a palavra que rege a vida das pessoas, né? Ah, eu não fiz isso porque eu estava correndo, não fiz isso porque eu estava correndo. E eu falo assim, que parece que lá na Divina Argila o tempo para, né? E daí a gente pode se reconectar, e isso para mim é uma das coisas mais lindas, assim, sobre a cerâmica, né? Esse olhar para si, né? Ter um momento para si, ter um momento de reflexões, de calma, de respiro, né? Então isso é a beleza, assim, que eu acho a maior de todas da Divina Argila. E eu tive que aprender isso também, né? Então, a Divina Argila, falando um pouquinho rápido dela, né? Eu falo assim, que falar da Divina Argila, a gente podia fazer aqui, tipo, não sei quantos podcasts. Mas falando rapidinho, a Divina Argila, na verdade, ela nasceu, eu imaginei eu trabalhando com cerâmica como um hobby, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte e também muito preocupada com a velhice, porque eu sabia, assim, que a velhice ia chegar, e como que eu gostaria de estar naquele tempo, né? Então eu me preocupo com a minha saúde, mas eu sei que tem uma saúde mental e emocional que eu também tinha que cuidar, e eu sempre pensava, o que eu vou fazer quando eu estiver lá, né? E quando eu descobri a cerâmica, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu vou fazer, até eu ficar bem velhinha, me imaginava velhinha no torno, sabe? Ou ali abrindo e modelando as peças, porque eu sabia que era algo que eu ia conseguir fazer, né, com as mãos. E iria ter tempo também para isso, né? E, então, para mim, assim, foi uma super descoberta. E comecei, só que a minha mãe, daí entrou comigo, eu falei, mãe, vamos aprender, porque a minha mãe já é, né, a pessoa de terceira idade, melhor idade, vamos dizer assim. Minha mãe começou comigo com 72 anos, então ela vai fazer 77, hoje continua comigo ainda.
E a minha mãe ficou super feliz e a gente começou a fazer cerâmica juntas. Mas como tudo, né? Quando é para ser, acontece. Eu comecei a fazer algumas peças, uma amiga minha chegou para mim e começou a olhar as peças e falou, Dani, você tem que fazer para vender, você tem que fazer para vender. Eu falei, não, mas não é sobre isso, né? Mas, enfim, as coisas aconteceram e lá estava eu, daqui a pouco montando um Instagram, né? E pensando num nome. Eu falei, gente, como é que eu vou pensar esse nome? Um dia a história do nome também, né? É uma história meio longa, mas um dia eu conto para vocês. Aí veio o nome Divina Argila, né? E a gente montou o Instagram e eu comecei a fazer mais peças, né? Chamar alguns amigos para conhecer. Então esse foi o pontapé inicial da Divina Argila. E depois as pessoas foram se chegando, né? Aí eu já vi que sozinho já não ia conseguir fazer todo o processo, porque a gente fazia em duas, né? Eu ficava com 80%, minha mãe com 20%. Mas a gente entendeu que não dava mais para ficar só eu e minha mãe, e daí que a gente foi contratando as pessoas. E essas pessoas que no início foram contratadas, elas que fizeram eu enxergar a Divina Argila como um propósito daí, algo muito maior do que eu podia imaginar. Então assim começou a Divina Argila. E desde então que eu entendi esse propósito, né? Que eu entendi algo sobre a Divina Argila, que eu vi que não era um sonho meu, e sim um sonho de Deus para o meu coração. Aí eu falei assim, ok, eis-me aqui, e eu só vou parar a hora que Deus falar para mim, Dani, chega, já deu tudo certo, você chegou onde era para chegar. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou continuar caminhando. E é muito bonito, né, Dani, quando a gente encontra no trabalho o Uhum. propósito, né, um Sim. sentido. Sim. E a empresa em si, ela já é uma entrega para o mundo, né? O Sim. trabalho formal, ele já é uma entrega do nosso melhor. Mas quando a Exatamente. gente ultrapassa isso e vai também com essa intenção social de uma maneira mais intencional, mais direta, a gente também vai para um outro lugar. Como que Exatamente. você teve essa virada, assim, agora eu quero começar um projeto, eu estou entendendo que aqui na Divina Argila tem potencial para contribuir além do que eu imaginava. Sim. Em que momento você começa a sentir esse chamado e de fato tira do papel também, né? Então, na verdade, assim, eu falo para todo mundo que eu não imaginei ter uma empresa, de verdade, assim. E tudo que acontece na Divina Argila, eu não sabia que ia acontecer, eu não previ as coisas que iriam acontecer na Divina Argila. Então eu falo assim, eu tenho muita coisa que eu sinto no meu coração, e quando eu sinto no meu coração e sinto que tem um alinhamento divino, né, que a gente fala, aí eu não tenho dúvida. Aí eu sigo, porque eu sei que é naquele caminho que eu devo estar, né? Então, o projeto social, eu não tinha nem ideia que isso ia acontecer, né? Eu ainda estava ali numa batalha de fazer vendas, né? Porque eu decidi sair do hobby para eu ter uma empresa, então que isso já é um salto muito grande, né? Quando a gente fala em empresa, quando a gente fala de hobby, a gente fica assim, nossa, deve ser uma delícia ficar modelando, ficar lá conversando com a argila, sim. Quando você fala de empresa, aí você tem prazo, aí você tem quantidade, aí você tem que perder o menos possível. Enfim, né? Aí a gente está falando de números, né? A gente sai da parte lúdica e a gente vem para os números, vem para Excel, né? Então são coisas distintas, mas é igual a gente sempre conversou, mas a essência não pode morrer, né? A essência do modelar, dessa coisa tão importante, né? Da argila, ela não pode morrer, independente se é uma empresa. E quando aí eu comecei a trabalhar, né, com as meninas lá dentro, que eu falei que as duas, né, teve 3 pessoas que entraram lá dentro da Divina Argila, e a gente começou a ter uma troca maior, porque como eu modelava, eu tive que ensinar essas mulheres, porque as mulheres que entraram lá na empresa, elas não sabiam nada, do zero, e até hoje ninguém sabe. Eu não consigo contratar uma pessoa e falar para ela, quantos anos de experiência você tem na modelagem de cerâmica? Não existe isso na Divina Argila. Toda pessoa que eu pego do zero. E eu vou trabalhando essa pessoa e entendendo o que ela de melhor pode contribuir com a Divina Argila. Então, quando essas mulheres entraram lá,
né? Principalmente uma delas, a Cris, enfim, todas elas contribuíram, mas a Cris ficou muito na modelagem comigo, e a gente foi conversando, e a gente foi trocando, e essa troca foi linda, porque foi uma troca tanto espiritual, porque eu estava no momento buscando muito, e a Cris numa troca pessoal, porque ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela, né? E então a gente teve essa troca. Ali eu já comecei a entender que existia algo de diferente, né? Nessas conversas modelando a argila. E teve uma outra pessoa que entrou, então isso que eu falei para a Roberta, né? Quando você vê os pontos se ligando depois, é tudo muito perfeito. Mas na hora, Roberta, não tem como eu saber que isso ia acontecer. Eu não planejei nada mesmo, assim, do fundo do meu coração. Então existia uma outra pessoa, a Vivian, que foi trabalhar dentro da Divina Argila. E a Vivian, eu gostaria muito, assim, que as peças elas vendessem mais, né, porque a gente tá falando de empresa. Então a Vivian entrou para tocar essa parte da loja, para, né, fazer a parte mais do comercial. E paralelo a isso, eu encontrei uma outra pessoa da CPG, que é a Karine, que ela convidou para eu participar ela estava criando ali um vínculo entre as mulheres para que a gente falasse de mesa posta, fizesse um resgate. Então ela queria fazer feiras, ela queria, né, ter mini palestras com pessoas, e eu achei aquilo incrível, porque era tudo que eu acreditava dentro da cerâmica, né, sobre comer num prato de cerâmica, sobre você ter esse contato com a natureza, o alimento da natureza, o barro da natureza, é a comunhão perfeita, né, é lindo. Eu falo assim, só quem faz come na cerâmica para entender o que eu estou falando, sabe? É outra. Primeiro você contempla, eu fico olhando assim e falo, meu, é muito de Deus isso, né? E daí depois eu me alimento. Então a Karine apareceu também nesse momento, e a Karine um dia mandou uma mensagem para mim falando assim, Dani, tem um projeto de lei Paulo Gustavo, né, federal, que ele contempla, você escreve um projeto social e se você é aprovada, você ganha um valor, né, X, para você colocar em prática esse teu projeto, enfim, é incentivo à cultura, né. E eu falei, meu Deus, mas né, eu nunca tinha pensado em fazer nada, né, sobre isso. Mas alguma coisa no meu coração dizia assim, vai fazer. Daí eu fui conversar com meu marido é uma pessoa maravilhosa, um super apoiador meu em todas as ideias, um incentivador, me dá muita coragem para fazer muita coisa que eu não tenho, mas ele, enfim. E eu conversando com ele, ele falou assim, não, vamos fazer, vamos pensar, o que seria esse projeto? E daí ali começou a nascer, sabe, algo muito especial. E ele falou, não, vamos desenhar aqui alguma coisa, como que seria, E já na cabeça dele, eu contando para a Roberta um pouquinho, ele falou assim, não, vamos fazer alguma coisa com pinheiros do Paraná, né, algumas peças, assim. Daí eu falei assim, nossa, mas acho que não é sobre isso, né, acho que é sobre outras coisas. E daí na hora me veio todas as minhas conversas com a Cris, enquanto a gente modelava, né. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, o projeto vai ser sobre mulheres. E daí quando ele falou assim, tá bom, mas sobre o quê? E quando ali eu fui descrevendo, as coisas ficaram muito claras no meu coração. E quando eu senti aquele calor, eu sabia. Eu falei, é aqui que a gente precisa ir. E a gente foi escrevendo, e daí só que nós tínhamos 3 dias para escrever só o projeto. Mas se veja como Deus é tão maravilhoso, ele trouxe a Vivian, que é uma advogada. A advogada, imagina, a hora que lê aquelas perguntas do projeto, ela sabia escrever tudo. Eu tinha no meu coração o que era para ser feito, e o meu marido, ele é fera em Excel, então ele montou as aulas, porque, gente, é um trabalho para escrever esses projetos que é inimaginável, assim. E em 3 dias, e o meu marido ainda nunca esqueço, ele estava viajando, então a gente fazia videochamada. Então fazia eu, ele e a Vivi, a gente alinhava os ponteiros dele, tchau, deixa eu trabalhar. E ele continuava escrevendo. E claro, né, que se é de Deus, óbvio que a gente foi contemplado, né? Então aí nasceu o projeto Mãos que Criam e Transformam. Ele era só projeto Mãos que Criam. Ele não tinha o Transformam, né? Mas depois, quando eu fui também conversando, né, com a Vera, que entrou junto comigo nesse projeto, e a Vera tem
uma coisa muito forte comigo, porque na minha caminhada espiritual, eu digo que ela é minha mãe espiritual, né? Então eu falo que eu sou muito agraciada, tenho 2 mães, e ela me ajudou muito na minha transformação, ela me ajudou no meu autoconhecimento, né? Quem é a Daniele, né? O que a Daniele veio fazer nesse mundo. Então ela me ajudou demais, assim, e ela, quando soube do projeto também, ela falou assim: Dani, eu não sei o que eu vou fazer lá dentro, mas nem que seja para passar café, mas eu tô com você porque eu tenho algo no meu coração também para trabalhar com mulheres. Eu falei, então vamos lá. E quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, tá faltando uma palavra. Porque daí eu já consegui enxergar a transformação que as mulheres que estavam lá dentro, que começaram lá, né, naquele início, elas vinham passando. E daí que a gente inseriu. Então, o projeto, né, hoje se chama Mãos que Criam e Transformam, que é sobre criar e transformar ao mesmo tempo. Um projeto E foi assim, lindo, né? Nosso podcast existe com a parceria da DAF Caminhões, uma empresa que tem feito história pelas estradas do Brasil e do mundo. A Spazem Porunã também está aqui conosco, um lugar para viver uma pausa e colecionar memórias bem pertinho da natureza. Lá você encontra Feito a Mim com produtos sustentáveis e artesanais em São Luís do Porunã. Casa Frutifique, que faz as trufinhas deliciosas que vocês veem no podcast e é um verdadeiro refúgio na cidade. Seja para almoçar ou tomar um café, sua presença sempre será bem-vinda. Nessa temporada, a Fruti vai presentear os ouvintes, então assista até o fim para não perder essa novidade. A Tempo Padaria Artesanal oferece pães de fermentação natural e outras delícias. Tudo feito sem pressa e com muito afeto. Rosa Rosé, que entrega estilo e conforto e tem nos vestido a partir do olhar da consultora Day Martins. E aqui no Equalab, nesse cenário lindo onde estamos gravando o nosso podcast, e você também pode gravar o seu. Tudo aqui é feito com muito carinho para você. A Divina Argila, ela nasceu quando? Ela nasceu faz 5 anos, a Divina Argila. Então, lá no comecinho, então já está 2021. E o projeto? E o projeto, ele nasceu em 2023. Depois de 23, 24. A turma se formou ano passado, foi em 2023, isso mesmo. Quando Deus quer, ele conecta, né? Eu falo, coloca o pé, Deus coloca o chão e as coisas, e as pessoas, e vai dando... Porque se a gente analisar, foi um processo rápido, né? De acontecimentos e algo que você fala, nossa, eu não imaginava, não sonhava, era algo que eu quero chegar ali, né? Que você fala. Então, parece que Deus foi falando e você foi sendo guiada por pessoas conectadas. A gente acredita muito nas conexões, sim, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é o projeto, né? E até essa questão da argila mesmo, né? Desse trabalho com mãos, do tempo que leva, né? Que não adianta querer pular um processo, né? Numa sociedade que a gente tá hoje de imediatismo, né? Sim. De querer as coisas pra já, né? Tá tudo corrido. Com a argila não funciona, né? Com a cerâmica não funciona. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que é o projeto, né? Como que é o passo a passo para chegar na peça final da cerâmica, pra gente entender até como isso ajuda as mulheres, Sim. né? Não, e é bonito, assim, igual você falou, né, dar os passos que Deus coloca no chão, porque quando a gente desenhou o projeto, eu desenhei o projeto, mas você colocar ele em prática e ver as coisas acontecendo, né, então, quando a gente começou o projeto, muitas pessoas se achegaram para ajudar a gente e ajudar no sentido, assim, de melhorar o projeto em coisas que a gente nem imaginava, né? Então, assim, o que é hoje que a gente, né, formou as mulheres, que a gente está com 5 mulheres formadas, que a gente tem testemunhos lindos que elas podem contar. Eu falo assim que um dia eu convido vocês para a gente ir lá na Divina Argila. Até esse ano vai acontecer de novo. Eu falei para Roberto, eu convido vocês a participar da primeira aula, para vocês verem, porque a primeira aula quem vai dar vão ser as 5 mulheres que se formaram, né? Então eu quero que elas, porque eu falo assim que no mundo a gente precisa reverberar, né? Então o que eu aprendi não fica comigo, né? Eu preciso passar para as outras pessoas. Então eu acho assim que esse é o aprendizado final delas. O que está com elas, elas precisam passar para os outros, né? E seja em casa, seja, né, com amigas, com quem for. Mas o projeto, ele funciona assim, a ideia central, a ideia, né, do início que deu certo,
Então, a gente trabalhar com mulheres que são 5 mulheres, né, eu não pego turma muito grande, porque a gente tem esse cuidado especial. E quem são essas mulheres, né? Na verdade, assim, eu não gosto da palavra, que eu falo assim, que todo mundo chama, agora até me fugiu a palavra, gente, mas tá vendo? Eu nem gosto dela, que eu não lembro. Mas são mulheres que elas têm alguma dificuldade, por exemplo, num relacionamento, né? Ou tiveram um relacionamento abusivo, ou tiveram algum relacionamento, existe ainda um relacionamento muito difícil, né, em casa. São mulheres que precisam ter uma renda, e são mulheres que não podem trabalhar num mercado, digamos assim, normal. O que é o mercado normal? Que você vai trabalhar com carteira registrada de trabalho, né? Quantas mulheres às vezes têm só a tarde para trabalhar? Quantas mulheres às vezes só têm a manhã para trabalhar? Ou eu só tenho 2 dias por semana, né? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algo. E a gente viu que a cerâmica, ela tem essa possibilidade. Além de você ensinar algo para ela, né, que é para a vida dela como um todo, você ensina uma profissão que você tem a disponibilidade de trabalhar no seu tempo. Isso para mim é a coisa mais maravilhosa, assim, do projeto, sabe? Então, quantas mulheres têm netos para cuidar ou têm filhos especiais que não conseguem sair da casa ou que precisam deixar os filhos no CMEI, aquele tempo que ela tem. Então, são essas mulheres que a gente quer e são mulheres que a gente precisa resgatar. Né, que a gente precisa fazer um resgate, seja emocional, seja de identidade. Então, como que acontece? A gente faz essa seleção, que a gente tem uma seleção, as mulheres, elas, né, se inscrevem, e a gente tem um bate-papo bem gostoso, né, e aquilo que eu falei, de feeling, de coração, de sentimento, a gente consegue pensar as mulheres, né, que precisam desse momento com a gente. E o curso, além, então, delas se tornarem ceramistas, né, que eu falo que elas são ceramistas, além delas se tornarem ceramistas, então, elas têm esse processo de transformação, né, e o que é esse processo de transformação? A gente faz o processo da cerâmica com os processos da vida, e a gente vai linkando uma aula com a outra, né, e é muito lindo de ver, porque elas entram lá muito fechadas, muito quietinhas, e a cerâmica, ela vai fazendo com que elas vão se abrindo, sabe? Então, assim, são peças que não dão certo, e você não consegue entender por que aquilo não dá certo. Daqui a pouco, aquele choro que está preso, sabe? Lá dentro, ele começa a sair, daí você vai entender que na verdade, a mão dela passa o sentimento para a peça, entende? Então, daí a gente começa conversa sobre isso. De 15 em 15 dias a gente tem uma palestra, então eu sempre seleciono o que elas mais querem escutar. Então, no projeto anterior, a gente levou uma nutricionista, né, porque elas queriam muito aprender sobre alimentação. A gente levou uma pessoa para falar sobre filhos adolescentes, que elas tinham algumas dificuldades para lidar. Daí a gente levou uma outra profissional que falou da saúde da mulher. A gente levou no final uma que falou sobre você cuidar do seu dinheiro, né? Então a parte financeira, como que você pode fazer. E daí de primeira a gente levou uma para falar sobre autoestima também, que elas tinham muita vontade de aprender. Eu nunca esqueço uma que ela falou assim, Dani, sabe o que eu como no café da manhã quando a nutricionista estava falando? Doritos. Eu falei, meu Deus, você come Doritos depois? Ela aprendeu o que é o Doritos, né? Vamos falar assim. Aí ela falou bem assim, aí chegou umas semanas depois, ela, preciso te contar uma coisa, eu fui no mercado e eu resisti, eu não comprei. Então, sabe, você vê pequenas mudanças, só assim da gente poder conversar, da gente poder deixar essas mulheres terem acesso a isso, né? Porque eu falo para a Roberta, a minha maior, assim, angústia do mundo é ver, assim, que os acessos não são para todos. E eu gostaria muito que fosse para todo mundo, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem direito. A gente está num mundo onde a gente, né, nós somos todas iguais. Eu falo para as meninas lá na cerâmica, não é porque eu sou dona da Divina Argila,
mas eu sou igualzinha a vocês, se tiver que pôr a mão na massa eu ponho, se tiver que varrer aqui porque não tá dando, né, dando conta de organizar, eu não tenho problema com isso, eu não tenho uma hierarquia onde eu falo ali eu não posso estar, sabe? Então isso me faz, assim, ter muita vontade de falar para elas assim, senta aqui, me conta teu sonho. Eu vou tentar te ajudar, como chega lá. Às vezes só o que falta é isso, eu percebo, sabe? Você traçar uma linha assim e falar como chegar ali, ó. Eu vou te ajudar. É possível. É possível, entende? Porque cada um tem um sonho dentro do coração, né? E assim, isso de trabalhar com o sonho, com o direito de sonhar. Isso. Porque a vida, com tantas demandas e às vezes, inclusive, com tantas violências, né? Com Exato. tanto silenciamento, Exato. porque até quando eu tive a oportunidade, né, de ir na formatura Isso. delas, que foi emocionante, assim, emocionante. Eu conversei com uma delas um pouquinho ali, e ela me contou que ela tinha um tremor nas mãos. Isso. E a peça dela foi uma peça que me emocionou muito, assim. Ela falou, nossa, você acredita que eu tinha eu tenho, né, um tremor nas mãos, e até reduziu depois que eu comecei a trabalhar com a cerâmica. Sim. Porque o corpo responde à cerâmica, né? Sim. Eu, quando comecei a fazer, a primeira experiência que eu tive foi lá no seu workshop. Ali eu entendi que eu estava muito na minha cabeça. Né? A gente na psicologia tem muito isso do pensamento, do sentimento, mas por outro lado nós somos um corpo inteiro. Isso e mesmo. A cerâmica traz você de novo. Exatamente. Porque quando você vai para o tempo da mão, a mão tem um tempo diferente da cabeça. Exatamente. E a mão te obriga a desacelerar. Isso mesmo. Então, ouvindo as histórias dali, quando elas se apresentaram na formatura, daquela pessoa que falou, olha, minha mão mudou, né? Sim. De dentro para fora, esse corpo está respondendo. Eu lembro que teve uma história que me emocionou muito, que ela tinha uma peça que é uma mulher, né? E ela contou que ela tinha feito um homem também, e que o homem quebrou várias vezes no forno. Todas as vezes. Até que ela entendeu que não era sobre ele, isso era mesmo. sobre ela. Isso. E aquilo, olha, só de lembrar me emociona. Assim, e a única coisa que sobrou dele foi um chapéu. Olha. Foi lindo. E daí a gente entendeu que aquele chapéu ele tinha que estar ali junto na peça. Porque ela era casada antes dele morrer, porque ela se tornou viúva, né? Essa mulher que ela quis colocar Eu falei assim, ela não é sozinha, ela tinha ele, então a gente pegou o chapéu e colou na perna dela, assim, como se ele estivesse ali do ladinho dela, sabe? É emocionante, porque a peça conta uma história, tem tanta verdade, que mesmo que você não saiba da história, a peça te hipnotiza, você olha para ela e cada uma, né? Elas criaram peças com nível de dificuldade imenso. Para quem faz cerâmica, você sabe que para chegar naquele nível de detalhamento é um tempo, né? E elas fizeram isso praticamente em tempo recorde. Isso mesmo. Então eu fiquei pensando o quanto estar ali naquela atmosfera no dia da formatura me trouxe histórias que eu nunca mais esqueci. E eu fico pensando para você, né? Conduzindo todo esse caminho. Tem alguma história que te tocou mais, que de alguma forma também te transformou, que até hoje ressoa no seu corpo? Eu acho assim, Roberta, que é sobre a minha pessoa. Eu não posso falar muito, senão eu já choro. Eu acho assim que eu não chegaria até aqui se eu não me deixasse ser transformada, entendeu? Então, assim, se eu não passasse por todo o processo que eu passei, eu não ia ter como testemunhar. Eu não ia ter como falar com tanta verdade, assim, no meu coração, entendeu? Como eu falo hoje. E eu acho que isso é a grande união da Divina Argila, entende? Onde uma testemunha para a outra algo que já passou e que venceu, sabe? Hoje mesmo eu estava ali na modelagem e eu escutei as duas, né? A Vanessa e a Jo conversando sobre problemas internos da família. E não é com um olhar de julgamento, né? Não é sobre julgo, não é sobre nada, é sobre como ela venceu isso. O que você fez?
como que, de repente, daí eu já vejo que uma fica quietinha, dando acabamento, porque aquilo tocou no coração dela, entende? Então, é muito sobre isso, sabe? Então, para mim, Roberta, e a minha transformação, ela mudou a minha casa, sabe? O meu marido, ele sempre fala sobre a minha transformação, a minha mãe fala. Então, eu falo assim, que a grande transformação e a grande história, assim, eu não, assim, sobre as mulheres que eu trabalho, eu não tenho como fazer um peso para você, mas eu acho, assim, que é sobre a minha transformação, que eu pude viver tudo, que eu tenho vivido e que eu ainda vou viver, né, porque elas não param, né. Exato. E a gente vê que está tudo conectado, né? Uhum. Ali o que você fala da cerâmica, do tempo, né? E Uhum. às vezes o que ela fala ali do problema que ela está tendo na família, ela fala para outra, mas também toca na outra e transforma a outra, né? E de alguma Isso, forma transforma a cerâmica, né? Então eu falo isso. que tudo é muito conectado, né? E é Uhum. assim na cerâmica, é assim na nutrição, né? Eu falo, tudo um passinho que se faz aqui, muda lá e conecta e Isso. gera aquilo, né? Então, Aham. é bonito de ver essa história de conexões e de transformação e que Sim. vai impactando outras vidas, né? É a nossa ideia com o podcast também de trazer isso, né? De trazer que tem alguém assim que sonha, Aham. né? Que coloca esse projeto em prática, né? Uhum. Que sente no coração e coloca em prática, né? Como você fez ali, que atinge ali mais pessoas, que também toque Uhum. através dos podcasts, através da Divina Argila, né? De todas Sim. as formas, assim. Aham. E quais são os projetos agora que você tem? Como que a pessoa faz para, se ela quiser iniciar esse projeto? Ela é direto na Divina Argila ou tem um outro local? Como que é? Não, agora é direto na Divina Argila, né, eu não comecei ainda a selecionar, né, eu voltei agora de férias, mas a gente vai começar essa busca, porque não é simples, Uhum. sabia? Não é simples, porque as pessoas que elas vão para lá, até as meninas sempre comentaram comigo: "Dani, eu simplesmente fui, eu nem sabia que eu ia fazer lá", né. Então, assim, as pessoas não têm ideia do que, né, do que vai acontecer lá, mas a gente já tem algumas pessoas que elas chegam, é muito interessante, assim, elas chegam e elas sentem a atmosfera, tem um nome já lá, e ela tá até aflita, ela fica ligando: "Quando que vai começar? Porque eu preciso, eu não estou bem e tal". "Calma, já vamos começar". Então, assim, a gente vai começar a procurar essas pessoas, claro que quem se interessar pode, né, ir direto na Divina Argila, mas assim, o que é legal a gente ter essa premissa de quem para quem, né, voltado para quem. Então mas qualquer pessoa pode ligar e a gente conversa, né, sobre como que vai ser, mas vai acontecer agora ainda, no primeiro semestre aqui. E se alguém quiser contribuir também, tem como? Como que é? Ou vocês não têm essa parte também? Então não tem, eu tá vendo? Né? Na Eu acho verdade que é importante até para a gente é, tentar, com o é. podcast, conseguir ajuda também, né? Exatamente. Eu acho assim que eu sinto no meu coração que agora a Divina Argila não é uma obrigação, mas sabe quando parece assim, ó, naquele momento você não podia. Eu vou te Hum. ajudar, né? Deus falando, mas agora tá tudo bem, né, agora você tem como começar, mas óbvio, eu falo assim que eu não sei a dimensão das coisas, né, eu não sei se isso já algumas pessoas me procuraram para ver se a gente poderia sair com esse projeto em algum outros lugares, eu acho sim que esse projeto é replicável, eu acho Uhum. sim, com toda certeza, né, eu acho que tem muita gente que trabalha com cerâmica por aí, mas não precisa ser necessariamente com o que eu faço, né, eu já tenho uma professora, né, também que me ajudou muito no meu processo, foi lindo, de Campo Largo, que ela faz joias. Aí a gente já estava conversando, por que não fazer um projeto com mulheres, com cerâmica, na bijuteria, mas com design, sabe? Com esse olhar artístico que eu acho também tão importante, tão Uhum. fundamental, para a gente sair, às vezes, daquele clichê do artesanato, sabe? Muita gente tem uma linha muito tênue nisso, então se a gente tem um olhar um pouquinho mais apurado, que a gente pode ajudar, meu Deus do céu, Uhum. então eu falo assim que é um projeto replicável, então
eu vejo que tem muitas pessoas que querem ajudar, tá falando para a Roberta, que querem fazer algo e não sabem como. A gente tá super aberta lá na Divina Argila. Então, assim, eu não sei falar para você, né, o que a gente precisa, mas eu sei falar que a gente sempre está com as portas abertas, com ideias novas, com conversas, e como fazer com que isso não pare na Divina Argila, porque isso pode extrapolar, assim, fronteiras, né? Então, se tocou em alguém, chegar na Divina Argila, né, e falar, ó, eu quero ajudar no projeto. Exatamente, né? eu soube do projeto, né, eu quero contribuir, quero entender, se precisarem de algum, né, e assim, a gente caminha. Até porque a gente vai crescendo, ouvindo o caminho, né? Ouvindo a sua história, a gente percebe que você está muito atenta. Quando você fala assim, olha, eu não planejei nada, mas eu reconheci quando a oportunidade apareceu. E na nossa vida, às vezes a gente não nota esses sinais. A gente fica tão presa no planejamento que tem que seguir por aqui, que tem que ser assim, que a gente acaba perdendo a chance de ir mais longe sem perceber essas setas que estão por ali. E você me parece muito atenta a essas setas até internas, né? Nossa, eu senti um quentinho, um calorzinho ali, eu sabia que era por ali. Como que você foi construindo essa percepção, essa sensibilidade em você para conseguir realmente avançar? Porque o projeto social e tantos outros projetos que a gente tem na vida, eu acho que eles precisam também desse olhar. Esse olhar faz com que a gente não se perca quando erra. Né? Ou quando não sai como gostaria. Você fala, não deu certo por aqui, é porque deve ter alguma outra coisa à minha espera. Esse exercício de confiança em um contexto que nós estamos cada vez mais querendo controlar tudo, prever tudo, até reproduzir tudo, né? Porque tem tantos formatos prontos que a gente fala, parece que é aquele ali que funciona. Eu vejo uma autenticidade muito grande, e essa autenticidade, ela parte dessa leitura. Como que você foi desenvolvendo isso ao longo da vida? Então, é isso que eu falei, o meu processo de transformação, né? E eu tive, assim, duas bases, assim, muito... Uma que foi quando eu resolvi que eu queria me desenvolver espiritualmente, né? Então, eu passei por um momento muito difícil e eu entendi que eu não estava preparada, né? O meu espiritual estava muito fraco para suportar uma dor tão imensa que eu passei. Então eu falei assim, não, eu não posso ser assim, porque, né, as dores elas virão, sempre vão vir, mas eu tenho que estar preparada. Então eu fui buscar o meu espiritual. Quando você vai buscar o espiritual, a primeira coisa que eu aprendi, né, na verdade você tem que se permitir. Né? Porque você ser cristã, né, e você caminhar nesse mundo, né, com esses aprendizados, gente, é confronto todo dia. E se você não está preparada para os confrontos, você não se permite. E se você não se permite, você não evolui, você não melhora, né? Então eu aprendi hoje, assim, de verdade, eu sou uma pessoa completamente solta. Solta, assim, se você chegar para mim e falar assim, Dani, tudo que você falou aqui hoje ficou muito ruim, nós vamos ter que gravar de novo. Eu falo, não tem problema, vamos gravar. Sabe, assim, se alguém chegar para mim e falar alguma coisa, é óbvio que a gente tem uma parte humana que às vezes você precisa respirar, você precisa sair um pouquinho do lado e tal, mas essa questão da percepção, essa questão, assim, de você deixar fluir, muitas coisas eu fui aprendendo nesse caminho espiritual, e quando eu vi que as coisas começaram a fluir, começaram a dar certo, eu fui entendendo que era por ali. Mas assim, Roberta, muito eu tive que aprender sobre quem eu era, sobre as minhas limitações, sobre a resiliência, coragem. Eu falo assim que o meu lema na Divina Argila é assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque não tem o que fazer. Entendeu? E, assim, quantos lugares eu tive que passar dentro da Divina Argila para criar processos inimagináveis o que eu passei ali dentro. Não sei quantas vezes eu chorei. Eu cheguei exausta em casa. Quantas vezes eu falei, meu Deus, mas depois que passava,
eu falava assim, meu Deus, esse talento estava aqui dentro de mim, escondido, e eu não sabia que eu tinha. Eu descobri inúmeros talentos que eu tenho, que eu tinha e que estava tudo guardadinho, aqui só para mim, e que não precisava, entendeu? Só que tudo tinha um tempo, né? Aí vem a cerâmica. Porque se eu também ficasse muito tempo naquele lugar que não me pertencia, aí aquilo ia começar a me fazer mal. Então, assim, sabe essa percepção? Eu acho que foi a cerâmica, o espiritual, junto com a cerâmica, porque a cerâmica, o processo dela, ela é muito de percepção, né, Roberto? Você vai sovar o barro, com as suas mãos você percebe se ele tá... Eu falo para as meninas 50 vezes, 30 vezes, mas não é sobre isso. A hora que você está sovando e você percebe o jeito que o barro tá, você fala, tá pronto. Aí você vai para o outro processo. Aí está abrindo a placa, né? Aí quando você, com as tuas mãos, eu falo para as meninas assim, passa na placa e você percebe que ela está 100% reta, é o outro momento. Né? Então eu acho que é muito sobre esse tato assim de percepção, sabe? Que foi me deixando assim. E quando eu falo assim, quando eu fui entendendo que o caminho ele vai fluindo quando você está no caminho certo, você vê lindamente as pessoas chegando e você fluindo, você continua ali. Quando você começa a ver que o negócio não vai, que você vai para cá, trunca, para imediatamente, você está desalinhada, realinha, mas não tem problema. Não tem problema, sabe? Solta e vai por outro caminho. É a pausa que a gente fala, né? Usa a pausa Exato, não tem. Então, assim, eu acho que esse desapego, mas não é um desapego assim de fazer mal, não, é um desapego assim, não é por aqui, tudo bem, eu vou por ali. Não é aqui, não, eu vou por ali, tá, putz, aqui não deu certo, desculpa aí, Deus, tá, sabe? Eu acho que é um desapego leve, é um desapego sem levar pro coração, sabe? Eu acho que é por aí. E nessa questão que você falou aí até do empreendedorismo, né, da Divina Argila, e também do projeto social, você tem contato ali com histórias tristes, com histórias, né, que às vezes você nem imaginava. Você tem uma rotina sua, assim, de autocuidado, que você fala, nossa, eu tenho que... Porque cuidar dos outros, né, às vezes a gente acaba esquecendo da gente, Sim. né, então a gente fala, às vezes tem que você ter uma rotina do dia a dia, um pouquinho por dia, também para você continuar nesse alinhamento da fluidez, né? Olha, eu vou confessar para você que o ano passado, 2025, eu terminei o ano e confesso assim, e foi tudo bem, a Divina Argila cresceu e tal, mas eu falei assim, gente, eu não consigo sentir uma alegria tão grande quanto eu imaginei que eu ia sentir, porque eu passei do meu limite, porque eu fiz tanto pela Divina Argila, que realmente muitas coisas da minha casa, os meus filhos, o meu marido, eles ficaram um pouquinho de lado, entendeu? E eu passei mesmo do ponto da exaustão, uma exaustão física, assim, sabe? Que eu falei que a hora que virou 2026, eu falei, minha palavra de ordem esse ano, além de maturidade, né, na empresa, que eu falo assim, que a gente já tem hoje, né, uma maturidade, é o equilíbrio entre isso, mas mesmo assim, eu tento, fora assim, né, da Divina Argila e tal, eu tento ser assim, genuinamente quem eu sou. Eu sou uma pessoa que amo dar risada, amo de coisas bobas da vida. Coisas bobas, a gente brinca até assim, quinta série, sabe? Eu amo. E se eu não estou com isso, muitas vezes, eu daqui a pouco eu começo a ficar mais irritada, mais, sabe? Então, eu jogo o tal do beach tênis, que todo mundo, né, fala do beach tênis, mas eu amo, foi uma coisa que trouxe para mim, assim, aquele pisar na areia, tem um grupo de mulheres que a gente joga, que é maravilhoso. Eu amo cuidar da minha saúde, eu amo estar perto da natureza, né, então, graças a Deus, hoje eu moro num lugar onde eu tenho natureza muito em volta, então, né, dá uma volta, dá um respiro. As plantas, né, a gente estava falando. As plantas, amanhã sábado eu vou lidar com o meu jardim, mas eu confesso para você, assim, que o ano passado eu foquei muito na Divina Argila, fazia isso, mas não né, tantas vezes que eu deveria ter feito. Mas eu acho que está tudo bem, são tempos e tempos de aprendizado, né? Então,
é isso que me reconecta, as minhas orações diárias, a minha célula, que eu falo assim, que eu não largo, né, toda segunda-feira, então eu falo que eu já começo a semana, né, abastecendo o meu espírito, as minhas orações, as minhas pausas, né, nem que seja assim para lá para fora da Divina Argila, dou uma respirada, volto, mas é sobre isso. Eu tento assim, uma vez um amigo me falou que toda vez que você tem um hobby, por que o hobby é importante na vida da gente? Porque o hobby, ele faz a gente ser quem a gente é de verdade. Porque no trabalho, muitas vezes, a gente precisa vestir algumas máscaras, e na vida também, né? Eu sempre falo para as mulheres, assim, que a gente precisa olhar para a gente, quem a gente é genuinamente, porque a gente vai se tornando assim, você é a esposa do fulano, você é a mãe do ciclano, você é você trabalha lá, não sei aonde. Daí a pessoa já faz uma ideia de você, porque você trabalha lá, mas a pessoa nada a ver com você, entendeu? Mas você vai ganhando essas máscaras. E eu falo assim, quando você tem um hobby, seja jogar, seja pintar, você se solta de tudo isso e você é quem você é genuinamente. Então assim, o meu exercício diário, eu sempre falo nas minhas orações, Deus, né, traz a Dani sempre de volta, porque senão a gente se perde, mesmo fazendo um trabalho com um propósito e tão lindo, a gente se perde. Uhum. E se perde justamente por ser tão lindo e com tanto propósito. Isso! Porque aquilo, assim, exato, aquilo nos envolve de uma maneira sim. que é difícil você dar uma escapadinha, Isso. porque é interessante, é Isso, apaixonante exato. ver a mudança nas pessoas também, né? E isso que você falou do hobby é uma coisa que eu tenho trazido para minha vida muito recentemente. Os últimos anos são anos que eu tenho exercitado mais a pausa, e nesse caminho eu fui entendendo que o hobby precisava entrar em algum lugar. E quando o hobby entrou, como o hobby nos conecta assim com pedaços nossos que ficaram lá atrás. Exatamente. Né? A minha criança que de jeito nenhum mexia com terra, que não se sujava, mas que talvez tivesse essa necessidade, foi encontrar na cerâmica um lugar, né? A fotografia que tem entrado na minha vida, assim, um lugar muito apaixonante. O quanto entrar nesse lugar como hobby, inclusive, sem precisar ser perfeito, aprender a técnica, mas não precisar se prender a ela. Como isso resgata aquela criança que sempre teve um olhar muito encantado para as coisas. Então eu vejo que é dar espaço para o hobby. Às vezes a gente acha que o hobby é uma coisa secundária, ou é uma coisa que pode ficar sempre para depois, pelo menos para mim era o fim da lista, né? E não é sobre muito tempo. É sobre dar uma atenção para aquele momento que você pode entrar em contato com você. Né? E pensando nessa criança que a gente vai resgatando quando escolhe um hobby, pensando nesse tempo que a gente vai trazendo para as coisas da nossa vida, porque o bom do hobby é isso também, né? Não tem tanta pressa. Você não tem que entregar, você não tem que provar. Você faz no teu tempo, você faz porque o fazer te entrega o que precisa ser entregue. É mais entregue. do que o resultado final. Né? Exato. O hobby ele não é sobre o resultado final, é sobre o processo que você está ali, né? E é claro que ele pode ter muitos desdobramentos que a gente nem imagina, mas ele não precisa ter, né? Não tem que. Não é a obrigação, né? Exato. E pensando em tudo isso, aqui a gente acredita muito nisso, que o tempo das coisas, que fazer sem pressa, faz diferença. Por isso a gente tem um quadro novo aqui, né, Cauana, que é promovido pela Padaria Tempo, uma padaria de fermentação natural, em que tudo é feito assim, né, respeitando o tempo de cada coisa. Também respeitar o tempo. Porque o pão precisa desse tempo, né? Como a gente precisa resgatar essas coisas simples, né? A gente tem esse quadro que a gente traz uma pergunta diferente para você responder entre uma xícara e outra. Com tempo, aquele tempo para sentar, para comer um pãozinho quentinho, para tomar uma xícara de café. Se você tivesse a chance de fazer isso com a criança lá, de 10 anos que você foi, como seria esse encontro para você, Dani? O que ela sugeriu? O que você ouviria? O que você contaria?
Nossa, que pergunta profunda, que lindo! Sabe que a gente fez um exercício desse lá na minha célula, mas eu não vou copiar, vou sair da caixa, vou pensar diferente. O que se eu estivesse tomando um café, eu e a Dani... De 10 anos, sou criança. De 10 anos. Ai, gente, a gente bateu um papo assim, né? Meu Deus do céu. Sabe que eu acho que eu ia olhar para ela e falar bem assim, uau, você já viveu muita coisa nessa tua vida. Sabe, assim, eu acho que é um olhar, assim, muito, muito feliz, assim, eu ia contar, assim, de muito, muito aprendizado, mas um caminho, assim, cheio de cuidado, sabe? Acho que eu fui muito cuidada, assim, em todos os sentidos, então, isso, nossa, isso já é, assim, na vida, né? Meu Deus do céu, né? Mas eu ia olhar, assim, com um olhar de muito, muito feliz, eu ia ficar, assim, hoje, né? Olhando eu lá, olhando hoje, e muitas coisas vieram na minha cabeça agora que eu passei lá, quando era criança, e eu vejo, assim, o quanto hoje eu sou muito mais forte do que eu era, sabe? Muito, muito mais forte. Eu falo assim, sabe uma força assim, e uma força com liberdade, sabe? Com paz, assim, que tantos caminhos me tiraram a paz, tantos caminhos, assim, foram muito difíceis enquanto eu era criança, adolescente, né? Mas hoje eu falo assim, ó, deu tudo certo. Pode ficar bem felizinha aí que deu tudo certo, que eu acho que eu ia ficar muito feliz de me conversar comigo mesmo, ia ter muitas histórias legais pra gente trocar ali a figurinha. Adorei, mesmo eu respondendo aqui, me fez me transportar como se eu estivesse conversando comigo mesmo, mas o sentimento no meu coração é de muita alegria, de estar hoje como eu estou hoje, assim. Que bonito. A ideia é que a gente se reconecte mesmo sempre, né, com a nossa criança, que às vezes a gente acaba esquecendo, sim, né? Então, os sonhos que ela tinha, né, o que ela imaginava do futuro, né? Então, a ideia realmente é e é trazer muito legal, porque assim, eu vejo as coisas que eu brincava, sabe? Que às vezes eu falo para os meus filhos, falava assim, vocês não sabem o que é subir em árvore, né? E os filhos da gente falam assim, lá vem ela, que no meu tempo, né? Mas eu falo assim que essa essência minha, sabe? Da natureza, até as coisas passando aqui me lembro das coisas que eu queria fazer de vestibular, eu falo assim, gente, que legal, tem todo sentido, né? Porque quando a gente vai escolher, a gente não sabe o que a gente quer ser. Mas as 3 coisas que eu queria fazer, eu falei, gente, que legal. Qualquer uma delas, eu não fui, né? Mas as outras 2 daria super certo também. Então eu acho assim que né, a essência do que eu gostava, do que eu brincava, do que eu fazia, eu acho que eu tô bem hoje, assim, tô no caminho certo, tô no mesmo caminho, assim, é muito legal olhar isso. Obrigada, gente, que lindo! E a gente também queria pedir para você se você tem alguma indicação de algum livro, algum filme, série, ou alguma frase que você queria deixar aqui para o pessoal. Ai, gente, olha, eu falo assim que eu sou uma leitora frustrada, porque eu acho lindo quem consegue ler, mas é o que eu falei, a gente, né, eu me aceito e tá tudo bem, eu não consigo ler, tenho maior dificuldade para ler livros, para mim o livro, assim, eu preciso estudar ele, então, até minha amiga falou, vamos participar de um clube de livro, eu falei, não, você não sabe o que você tá me pedindo, para mim isso é sofrimento, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, então eu não vou. Eu gosto de assistir filmes, séries, adoro, e eu sou muito assim, eu gosto de assistir coisas que me inspiram, que me conectam, ou que me façam não pensar em absolutamente nada, sabe? Nada. Mas, assim, são esses os filmes que eu amo. E eu tenho falado para algumas pessoas assistir esse filme, porque é um filme eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é o filme A Lista da Minha Vida.
Não sei se vocês já assisti assistiram. ainda. E é um filme exatamente sobre isso, sobre você resgatar os seus sonhos de criança. Ai, É vou assistir, vou colocar na minha lista. Gente, é lindo. Então, assim, se esse filme, assim, se todo mundo pudesse assistir, porque esse resgate, ele muda. Vocês vão ver o filme, mas, né, ele muda a vida da pessoa. Na verdade, ele faz a pessoa, né, se reconectar com ela mesma, com quem eu sou, né, que é isso que a gente fala, que hoje está perdido. Eu acho que isso foi uma das grandes, assim, para mim, tristezas, assim. Eu acho que tem tantas coisas maravilhosas, mas eu vejo, assim, o quanto as pessoas não sabem quem elas são, né, como elas se perderam no meio do caminho. Então, esse filme traz, assim, e a hora que a personagem ela se entende de novo quem ela era, os sonhos que ela deixou para trás, a vida dela se transforma. Então, essa é a indicação do filme. E pensando é exatamente isso que o Mãos Exatamente. que Criam e Transformam Isso, faz, né? faz, Com as exatamente. mulheres, assim, até pensando aqui que a gente está fazendo esse episódio, fechando já, né, aqui no mês das mulheres, o quanto a gente precisa de mulheres ao lado, que Isso. também nos peguem pela mão e nos lembrem que a nossa menina tinha sonhos, para além das regras, para além do que diziam que tinha que ser, para além de reproduzir até relacionamentos que a gente vai aprendendo a depender da nossa história, que aquele é o jeito de viver. E que se eu entrei, eu tenho que ficar ali. E às vezes não, né, Dani? Então, tudo que você tem feito por essas mulheres que já tiveram a alegria de participar, por essas que chegarão, eu acho que é um caminho da gente pegar as mãos de menina, né? Essa mão que ainda sonhava, para se reconectar com o que a gente tem de melhor, porque a mulher tem uma força muito maior do que a gente imagina. A gente tem uma sabedoria nata. Exatamente, uma força, uma delicadeza, uma sabedoria, uma intuição, que são coisas que foram moldadas de um jeito quadrado demais para o tamanho que a gente tem, né, Dani? E sabe que você falando assim me lembrou das mulheres do projeto. Ao final, como ele era um projeto, né, que era do governo federal, ali dali, a gente tinha que fazer uma contrapartida, né? E a contrapartida foi essas peças que a Roberta falou. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Contando rapidinho, assim, e a gente teve uma aula com a Letícia, que foi lindo, uma aula sobre criatividade. E a Letícia trouxe tão lindamente para as mulheres, falando assim, gente, a mulher, ela é criativa por natureza. Ela falou bem assim, não vou esquecer disso que ela falou assim, daí as mulheres, como assim? Mas imagina que eu vou criar uma peça. Daí ela falou bem assim, quando você abre uma geladeira, e você olha só os ingredientes que tem lá para fazer um prato para janta ou para o almoço. Gente, o que é isso? É a criatividade inata, né? Para sair de tantas situações, como que a gente faz? É a criatividade, né? Só que a gente põe a barreira, né? Eu não vou conseguir, ali eu não vou, enfim. E daí a Letícia trouxe a ideia, vamos fazer sobre os tropeiros. Mas a Letícia, de novo, teve assim, uma iluminação divina e ela falou, não, Dani, só somos mulheres. Vamos fazer olhar sobre as mulheres dos tropeiros e o olhar da mulher, né, na vida dos tropeiros. Então, assim, foi tão lindo, porque aquilo fluiu, só que o que foi mais lindo, Roberta, é que cada uma se conectou, então a gente fez trabalhos, assim, de estudo sobre o tropeirismo, e cada uma foi pegando o que mais se conectava na história. E o que era? Sempre era uma história de resgate lá da infância. Né? Então, tipo, a Vanessa, que fez um vaso que ela chamou de café cambuna. Ela fez um vaso que era como os tropeiros faziam o café. Então, eles pegavam, colocavam a água, o café e colocavam no fogo, né? E daí eles colocavam uma brasa dentro e daí separavam a água com o café. Super legal a história. E o que ela lembrou? Por que ela se apegou com isso? Porque ela lembrou que quando ela era menina, ela ia pescar com o pai dela. E daí eles faziam uma fogueira e faziam o café naquele fogo. E daí ali você imagina o que não saiu desse momento, né? Também preciso, assim, o quanto
que teve sentimento envolvido, quanto choro teve, quanta cura, quanto aprendizado teve, e todas se reconectaram com lá atrás, para daí elas poderem fazer as peças dela. Então todas as peças dela têm história disso, desse olhar lá quando elas eram. Essas peças estão expostas? Então, essas peças, elas estão lá, a gente entregou para a prefeita, né? E daí eles vão colocar agora no acervo municipal. Daí elas vão para o acervo, daí no acervo todo mundo tem acesso. Até eles me pediram, e eu pedi para eles encarecidamente. Eu falei, gente, não tem como colocar só as peças. Então eu tenho a história de cada uma, que é assim, eu até olhando, eu me emocionei de novo. Eu mandei para cada uma as histórias e todas elas se emocionaram de novo. Então, assim, eu mandei a história porque eu queria que, né, tivesse ao lado, assim, de cada peça. Vamos ver, né? Mas elas acho que não foram para o acervo ainda, eles iam me avisar. Que legal, mas infelizmente a gente já está no final do nosso podcast, mas acho que fica isso, né? Nesse mês das mulheres, para quem está assistindo, né, para se apoiar, para se inspirar na história dessas mulheres também, que você foi falando, inspirar outras mulheres, chamar a mulher para amiga, né, para tomar um chá, um café, então compartilhar a história, porque muitas vezes de compartilhar você aprende, você ensina, né, então a gente acredita muito nisso, então fica, né, nossa dica para o pessoal que está assistindo nesse mês das mulheres. A gente ficou muito feliz, né, com a sua presença aqui também, né, nesse episódio especial das mulheres, trazendo esse projeto sobre mulheres, né, e agradecer também aos nossos apoiadores, né, que contribuíram, né, para que a gente fizesse essa segunda temporada. É tudo conexão que a gente vai falando, né, então quando a gente resolveu fazer, a gente se conectou com pessoas muito especiais, então a gente agradece muito quem apoiou. Inclusive, a Casa Frutifique também está com um presentinho para quem assistiu, né? Então, para você ir até a Casa Frutifique, pegar um brownie, então, em consumo acima de R$50, você ganha um brownie, então passa lá na Casa Frutifique, aquele brownie é maravilhoso, né? A gente sempre come, né? Conversando, tomando um cafezinho, então a gente sempre compartilha de histórias lá na Casa Frutifique, então fica aí a dica para vocês também. Quero agradecer mais uma vez, Dani, por você estar aqui conosco. Conta também como as pessoas encontram a Divina Argila, né, o projeto Mãos que Criam e Transformam nas redes sociais. Você tem alguma outra rede onde as pessoas podem ter mais informação? Então, a gente tem ali no destaque, né, na nossa página, que é Divina Argila, da borboletinha, eu falo para todo mundo, olha a borboletinha lá, é a Divina Argila. Então ali nos nossos destaques está tudo que aconteceu no projeto, né, até a formatura, então as pessoas podem dar uma boa olhada ali, né, e também no Instagram tem o nosso WhatsApp, ou também se quiserem ir até a Divina Argila, posso passar o endereço? Então é na Rua Medeiros de Albuquerque, 101, bem pertinho ali do fórum, então se as pessoas quiserem também conhecer e chegar lá para a gente conversar sobre o projeto, todo mundo é muito bem-vindo. E a história da borboletinha é legal, porque eu sempre olho uma cerâmica, eu olho se eu acho a borboletinha. Isso mesmo. No próximo podcast você conta a história para nós. Tem muita coisa para a gente contar a história. Mas meninas, eu agradeço demais, de coração, assim, eu falo as conexões, né, a Roberta foi uma pessoa também que chegou na Divina Argila, né, e ficou e sempre está presente, então acho que tem uma historinha ainda, né, por aí, e sempre vai ter. Com certeza. Né? Então, assim, eu agradeço demais, porque falar da Divina Argila para mim, assim, é maravilhoso, é lindo, e enfim, é um sonho aí que cada vez mais, assim, a gente quer que mais pessoas participem, que mais pessoas sejam transformadas, principalmente com o projeto. E Dani, assim, de coração, né, que esse projeto possa voar, né, possa chegar em muitas mãos. Eu acho que às vezes a gente tem uma ideia, como você falou, mas tem muitas outras coisas que podem chegar, então que você continue aberta para que ele possa te levar
onde seu coração Amém. mostrar o caminho, né? A gente tem um presentinho para você, diretamente das mãos da Paola, da Feito a Mim, que faz um trabalho lindo também, muito conectado com a natureza, com o sagrado. O presentinho dela é uma farmacinha de Deus, imagine, meu é Deus. mel, Tudo a ver própolis, comigo, né? pomadinha natural, então que Ai, que você possa delícia. levar e sentir na pele esse nosso carinho, e realmente acho que continuar, né? Continuar inteira aí, como você falou, porque a gente vai aprendendo, vai crescendo. Nós aqui no podcast, né, Cauana, também estamos aprendendo, crescendo, acertando, mas errando. sem parar, né? A gente Isso, continua. mas sem parar, exatamente. Então, nosso agradecimento mais uma vez a cada parceiro que também pegou nas nossas mãos, né? A Cauana, que está aqui comigo, da amizade, né? Da vida para além das câmeras. Então é muito bom estar aqui com você. Nossa gratidão para você, ouvinte, que está aqui, parceiro, quem assiste, quem acompanha. Se você não conhece a primeira temporada, também vai lá dar uma espiadinha. O primeiro episódio da segunda temporada dos Doutores Palhaços também está disponível. Aproveita para compartilhar, para assistir com o coração aberto, para ver o que ressoa para você praticar na sua vida e, sobretudo, para entre uma xícara e outra, também voltar assim o seu tempo para as conexões olho no olho. Nós estamos aqui para isso, né? Para incentivar as pessoas a se encontrarem de novo. Um abraço para vocês. Sigam a gente também no Instagram, @psi.robertaceles, @NutriCauana. E agora, um brinde para selar esse momento. E ainda com um serão. Isso aí, vamos ter mágica.